Dia 28, Êxodo capítulo 5, versículo 22 até o capítulo 7, versículo 25. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu nada fizeste para livrar esse povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, ó Senhor, não lhes fui conhecido. Também não estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da aliança que fiz. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, ou tirá-los do trabalho pesado do Egito, ou livrá-los da escravidão, ou vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os lavarei para a terra e novamente. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia do espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo: Vai e diga a Faraó, o rei do Egito, que deixe os filhos de Israel que saiam da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: Eis que os filhos de Israel não têm ouvido, pois como ouvirão a Faraó? Eu não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, o rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. São esses os chefes das famílias. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Carmi, são esses os filhos de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Aode, Jaquim, Zaor, Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os filhos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Amram, Issar, Hebron, Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali, Uzi, são esses as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Amram tomou por sua mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz a Arão e Moisés. E os anos de sua vida de Arão foram 137 anos. Os filhos de Issar, Corá, Nefeg, Zicri, os filhos de Uziel, Misael, Euzanfã. Arão tomou por sua mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nababe, Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abiasaf, são essas as famílias de Oriatas. Eleazar, filho de Arão, tomou por sua mulher para si uma das filhas de Putiel. Ele deu à luz a Finéias. São esses os chefes das casas, segundo as suas famílias. São esses, Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles
e falar a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel do Egito. São esses Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será como profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endureci o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito dos seus sinais e das minhas maravilhas. Faraó não vai dar ouvidos a você se eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os meus filhos da minha terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão quando Faraó lhe disser: Faça um milagre. Você, Moisés, dirá a Arão: Pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão vai virar uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele viu uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão, deles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então o coração de Faraó se endureceu, não ouviu como o Senhor havia dito. O Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, e ele sairá às águas, e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o seu bordão, que virou uma serpente, e diga a Faraó: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe dizer: Deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: Nisso você saberá que eu sou Deus. Com o seu bordão que você tem na sua mão, vira as águas do rio, e elas vão virar em sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber aquela água do rio. O Senhor ainda disse a Moisés: Diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os reservatórios para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas pedras. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou o seu bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água virou em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio ficou cheirando mal. E os egípcios não poderiam beber mais daquela água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor lhes havia dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não poderiam mais beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Mateus capítulo 18, 21 até o capítulo 19, versículo 12. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos.
e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que ele fosse vendido, a sua mulher, os seus filhos e tudo aquilo que ele possuía. E assim que a dívida foi paga, então o servo, caindo diante dele, lhe implorou: "Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou que fosse embora e perdoou-lhe toda a sua dívida. Saindo, porém, daquele servo, encontrou um dos seus conservos para que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: "Paga-me o que você me deve." Então o seu conservo caiu aos pés, que pediu: "Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você." Ele, porém, não quis ouvir. Pelo contrário, ele foi e o lançou na prisão até que saldasse toda a sua dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida, toda ela, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão com seu conservo, assim como eu tive compaixão com você?" E se indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões seguiram Jesus e ele os curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: "É lícito que o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo?" Jesus respondeu: "Vocês não leram aquilo que o Criador disse? Desde o princípio, os homens e mulheres fazem isso. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se." Vamos lá de novo. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: "Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma única carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe aquilo que Deus ajuntou." Os fariseus então perguntaram: "Então por que Moisés ordenou dar a carta de divórcio e repudiar a sua esposa?" Jesus respondeu: "Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês pudessem repudiar a sua mulher, mas não foi desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, esse comete adultério." Os discípulos de Jesus disseram: "Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar." Porém, Jesus lhes respondeu: "Nem todos são aptos a aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem é dado esse ministério. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fazem eunucos por causa do reino que aceita." Salmo capítulo 23, do versículo 1 ao 6. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Provérbios, capítulo 5, versículo 22 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido.
ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso da loucura sairá cambaleando por aí. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e incentivar outras pessoas a iniciar esse projeto. Que você possa continuar comigo até o final dos 365 dias para lermos a Bíblia em um ano inteiro. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ei, ei.